Fala, galerinha! Então, nessa sequência de aulas, nós vamos falar sobre radioatividade, tá? É um conteúdo que aparece na UniOeste. Não vou falar para vocês que aparece todo ano, tá? Mas coloquei algumas questões ali para vocês no final da aula que estão abordando conteúdos de radioatividade, tá? Então, é um conteúdo importante. Anotem e vamos dar início aqui, então. Inicialmente aqui, nós vamos falar sobre a parte histórica da radioatividade. Quais foram os cientistas que mais colaboraram, né, com o estudo da radioatividade? Dentre eles foi Henrique e o casal Pierre e Curie, né? Marie Curie, diga-se por passagem, ela é bem conhecida na radioatividade, até mais que os outros dois cientistas. Então, Henrique identificou a radioatividade natural. A gente vai falar ali no slide seguinte sobre os elementos naturais encontrados pela radioatividade, mas ele foi um dos precursores. Curie e Pierre já estavam ajudando ele a identificar algumas coisas sobre essa radioatividade natural. Ele também identificou o sulfato duplo de potássio e uranila, tá? Que foi responsável pelas chapas fotográficas mais tarde. E o casal, ele já identificou alguns elementos radioativos, né? Polônio, urânio e rádio. Nessa ordem de radioatividade também. O polônio é o menos radioativo, o urânio já é muito mais que ele e o rádio, então, muito mais que os outros dois, tá? E ali eu coloquei um post-it para vocês para lembrarem o que é o conceito da radioatividade, que é bem bacana para vocês associarem depois com os exercícios. Radioatividade é a instabilidade interna do núcleo, que se converte em outros átomos para alcançar uma maior estabilidade. Como assim estabilidade, prof? Vamos para o slide seguinte que vocês vão entender tudo, tá? Natural e artificial. Essas são as duas radioatividades, certo? Que foram abordadas e que os cientistas tiveram como base inicial, tá? Ocorre espontaneamente a natural, como a gente sempre associa com as coisas, né, ao nosso redor. Natural é algo espontâneo. Quais são essas três partículas? Alfa, beta e gama, tá? Ali tem os símbolos delas, que são bem importantes, que a gente já vai ver. O exemplo é do carbono 14, tá? Prof, mas o carbono não é 12? Lembra que a gente estudou os isótopos, né? Então, o elemento químico carbono ali é o 14, porque é um isótopo, né? Radioativo, natural, no caso, usado para identificação de fósseis, tá? Então, esses fósseis que são encontrados, que são noticiados na mídia, significa que foi descobertos, né? Foram identificados por meio do carbono 14. E os artificiais são bombardeamentos de átomos por meio de partículas aceleradas, tá? Também tem o alfa, beta, próton, nêutron, próton, que é o elétron, o antielétron, né? O deutério, que são outros elementos da radioatividade artificial. Além deles, temos os átomos induzidos em laboratórios, tá? Que então são manipulados e aí, por isso, necessariamente que são chamados de artificial, tá bom? Um exemplo é o iodo 131, que ele é utilizado então para câncer na tireoide por meio da medicina nuclear. É bastante utilizado esses radioativos artificiais. E agora nós vamos falar então sobre a estabilidade e a instabilidade do átomo. Quando os cientistas estudaram o núcleo, Rutherford falou para nós que no núcleo tem prótons, cargas positivas, e nêutrons com cargas neutras. Por que nêutrons e prótons dentro do núcleo? Os prótons, eles têm cargas positivas. Pensem comigo, se eles possuem cargas positivas, eles estão se repelindo. E os nêutrons, eles estão lá justamente com o objetivo de deixar uma mínima repulsão entre esses prótons dentro do núcleo. Esse é o objetivo do nêutron, fazer com que a repulsão dos prótons que são de cargas iguais sejam a mínima possível. E isso faz com que cada vez mais prótons estão presentes lá, se repelindo, então cada vez mais
nêutrons estarão lá impedindo esse afastamento, né, essa repulsão. E isso faz com que, isso é uma justificativa pelo fato do núcleo ele ter uma grande quantidade de massa, certo? Por ele ser pesado, por ele ter uma massa maior, e tanto que a eletrosfera tem uma massa insignificante em relação ao núcleo, né? Então, aqui eu coloquei para vocês, núcleo, prótons, positivo. E o nêutron, então, vai ter as cargas, não vai ter cargas, na verdade, né? Será neutro. E isso causa, então, um núcleo instável, que é chamado de empacotamento, tá? Isso que eu expliquei para vocês, tá tudo bem bonitinho aqui, tá? Nesses dois tópicozinhos, tá? Possui cargas positivas no núcleo e eles se repelem. E por esse motivo, o objetivo dos nêutrons é deixar os prótons com a mínima repulsão. Isso é chamado de empacotamento. E agora, voltando lá para o primeiro slide, só para vocês verem, ó. Radioatividade é a instabilidade interna no núcleo. Então, o fato de ter vários prótons ali, querendo se repelir por ter cargas iguais, causa o quê? Instabilidade interna no núcleo, que se converte em outro átomo para alcançar maior estabilidade. Então, os nêutrons vão tentando diminuir essa repulsão e isso vai formar o quê? Novos átomos, tá bom? E aí, aqui eu coloquei a representação, então, núcleo instável, tem a emissão das partículas para tornar o núcleo estável, tá? Maior quantidade de prótons, maior quantidade de nêutrons, por isso que tem muita massa, que eu falei para vocês, e isso gera emissões. Tranquilo? Então, esse slide é bem importante. Ele trata de bastante coisa, já resumindo e sendo bem objetivo. E aí, aqui agora a gente vai falar sobre as emissões radioativas, tá? 3 emissões muito importantes que caíram na prova da UniOeste, tá? Alfa, ali a letrinha grega, 4 e 2. Sempre é 4 e 2? Sim. 2 prótons e 2 nêutrons, tá bom? Grande poder de ionização e grande poder de penetração, tá? Então, a partícula alfa, ela consegue atravessar bastante. Partícula beta, 0 e menos 1. Sempre assim? Sim. A partícula beta, ela vai ter um elétron. Mas como assim? Ó, até coloquei a pergunta ali. Como tem a presença de um elétron no núcleo? Ele vai se decompor. Vai se decompor o quê? Ó, o nêutron, né? Que está lá. Ele vai, então, se decompor numa partícula beta e numa partícula de neutrino, tá? E aí, é possível ter um elétron. Médio poder de ionizante e médio poder, então, de ionização. E a partícula gama, 0 e 0, tá? Então, a partícula gama é uma onda eletromagnética, tem pequeno poder de ionização e tem grande poder de penetração. Então, ela consegue atravessar bastante porque ela tem a velocidade compatível com a da velocidade da luz, né? Outras partículas têm o neutrino, certo? E tem o pósiton, que é o antielétron. Eu acho que ali desformatou, galerinha, mas eu vou colocar aqui para vocês. É o beta, 0 e mais 1. Esse aqui é chamado de antielétron, tá? Que é o pósiton, beleza? Tem até uma questão da UniOeste que a gente vai falar depois sobre ela. E aí, com base nessas 3 partículas, a gente tem as leis que explicam melhor, as leis de desintegração que explicam melhor. A lei de Soddy, ela fala sobre a emissão alfa exclusivamente, tá? O que ela fala sobre a emissão alfa? Eu tenho um átomo aqui X, certo? E vai emitir uma partícula alfa. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse valor de 4 ali, eu vou subtrair do valor da minha massa. E o valor de 2, eu vou subtrair do meu valor de prótons. Olha o exemplo aqui do polônio. Polônio 218. E número atômico 84. 4, vou subtrair, vai ficar 214, né? Subtraindo 2 do 84, 82. Se vocês olharem lá na tabela periódica, o elemento químico que tem número atômico 82 é o chumbo, tá? Então, quando muda esse elemento químico aqui, de polônio para chumbo, a gente fala que isso é um processo de transmutação, tá bom? Lembrem desse conceito. E aí, a gente tem também a lei de Soddy com Fajans, tá? O que eles propõem? Partícula beta, tá? Beta, o menos, na verdade, é mais, lembra? Então, vai somar um próton.
Ou seja, carbono 6 vai passar a ser o nitrogênio, que é o 7. Então, aqui a massa, ela permanece inalterada porque a carga aqui é 0. Ou seja, eles são isóbaros. Lembra dos conceitos? Isóbaros, mesma massa. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Isótopos, mesmo número de prótons, tá? Então, lembrem desses conceitozinhos, ok? E agora aqui, na sequência, nós temos exercícios da UniOeste, tá? Quais são os exercícios? 2013, tá? A reação de transmutação do radônio é uma das reações mais estudadas, pois representa a maior fonte de exposição natural à radiação. Das equações abaixo, assinale a que representa de forma correta o decaimento do radônio, tá? Então, aqui são as alternativas, tá, galerinha? Não sei se está conforme a prova mesmo, porque eu tive que recortar aqui para ficar legal. Eu não fiz todos, eu fiz a correta e fiz outros dois para vocês entenderem, mas como a gente já fez no slide anterior, é bem tranquilinho, tá? Então, olha só, peguei aqui a alternativa A, né? O radônio 222,86. Emitiu aqui, ó, o quê? Partícula beta, né? Ah, beta... Então, eu peguei essa... Não foi aquela ali da beta, foi essa daqui da alfa, tá? Deixa eu apagar aqui para vocês não confundirem, tá? Eu peguei o do alfa. Então, alfa 4 e 2, né? Lembra que tem que fazer o quê? Subtrair, né? O 4 e o 2. Então, subtraindo o 4 aqui fica 218 e subtraindo 4 e subtraindo 2 aqui fica 84, que corresponde, então, do radônio passando para o polônio, que é a alternativa correta. Olhem só essa outra aqui, ó. 222,86, o número de prótons. 2, o que significa esse 2 aqui, prof? Você não falou disso aqui para nós ainda. Significa que ele vai multiplicar ali, tá? É como se fosse o coeficiente estequiométrico. Quando a gente for falar de balanceamento, a gente vai ver. 2 vezes 0, 0. Então, permanece inalterada a massa. Isóbaros, né? 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 significa que eu vou somar mais 2. Vai ficar 88, né? Na alternativa, ele não traz isso, certo? Que é essa daqui, ó. Ele traz 84 ao invés de 88. Por isso que tá errado. E aqui nós temos a gama, eu coloquei um exemplo, né? 0, 0, não muda nada, tá? Aqui ele mudou, então tá errado também, tá? Façam as outras duas lá, vocês vão conferir e ver que também não estão corretas, não estão de acordo com aquilo que nós vimos sobre cada uma das partículas, tá? Mais um. Esse próximo aqui, ele fala um pouquinho de teoria, tá? Determine, mas tem cálculo também, tá? Determine radionuclídeo, isótopo do radioativo, apresentado na curva de decaimento mostrada abaixo, tá? Então, olhem só, eu vou fazer alternativa por alternativa com vocês. Alternativa 1, a massa inicial, ele tá falando que é 500 miligramas, então a gente tem que olhar aqui no nosso gráfico, olha lá, tá 5, né? Aqui no meu eixo Y, só que olhem aqui, se atentem com as unidades de medida. 10 a menos 4 gramas. E aqui ele está falando 500 miligramas. Vou ter que fazer uma regrinha de 3 básica aqui, né? Para saber se vai ser isso mesmo. Aqui a regrinha de 3. Deixa eu só apagar aqui. Ó, então ele passou a massa lá que a gente identificou. 5 vezes 10 a menos 4 gramas. Ele passou lá no gráfico para nós analisarmos. Então, ó, 1 grama tem 10 elevado a 3 miligramas, né? O miligramas foi para lá, vou colocar aqui de novo. E aí, o 5 vezes 10 a menos 4, que é o que nós temos, x. Multiplicando cruzado, obtemos 0,5. Então, é falso, né? Porque lá ele passou que era 500 miligramas, e não é 500, é 0,5, tá? 2. O tempo de meia-vida do radionuclídeo é de 10 anos. Tempo de meia-vida, só dividir por 2, né? Então, ele falou que é 10 anos. Deixa eu voltar lá no slide, só para vocês verem. Ele começa, então, aqui, ó, só para vocês verem, com o 10. E aí vai indo, né? 20, 30, 40, 50, tá? Ali no 50 ele já tá praticamente zerado, né? Então, o que eu fiz aqui para vocês entenderem? 5, certo? E 10 anos. Então, meio. Aí vai decompondo. Sempre divide por 2. 2,5, 1,25, 0,625, 0,312,
0,152. Sempre dividir por 2, tá? Prof, por que aqui, ó, é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Isso aqui vai resultar em 1 sobre 4, tá? 1 sobre 4 vezes 1 sobre 2, porque é sempre dividido por 2, vai dar 1 sobre 8. Vezes 2, 1 sobre 16. E assim sucessivamente, ó. 10, 20, 30, 40, 50 anos. Então, ó, o tempo de meia-vida do radionuclídeo é de 10 anos? Sim, né? Vai indo de 10 em 10 para ele se decompor, tá? 3. Após 50 anos, a massa do radioisótopo é 1/8 da massa inicial? Não. É 1 sobre 32 aqui, né? Não é 1 sobre 8. Após 20 anos, a massa do radionuclídeo presente corresponde a 30% da massa inicial? Não, 50, né? 20 anos. Já de 5 caiu para 2,5, tá? Por que 5 aqui, prof? Porque eu multipliquei por 1000, tá, galerinha? 1000 gramas. Então, multiplicando isso aqui vai dar 5, tá? 5, daí foi diminuindo a quantidade em gramas, ok? Então, a alternativa correta vai ser a que fala apenas a número 2, o tempo de meia-vida, né, do radionuclídeo é de 10 anos, tá? Então, essa aqui é a alternativa correta, beleza? E temos mais um exercíciozinho aqui para finalizar, tá? UniOeste 2019. A radioatividade existe naturalmente na natureza devido à composição química da matéria. Exemplo disso são os alimentos como castanha do Brasil e a banana, que possuem radioatividade devido à presença dos radioisótopos do rádio e do potássio, respectivamente. A respeito desse processo, é correto afirmar que... Tá, então, eu vou passar aqui para o próximo slide, que daí eu já vou apresentando a resolução para vocês, tá? Pausem o vídeo, tentem fazer a questão e depois vocês venham para cá para correção, tá? A radioatividade dos radioisótopos dos elementos citados acima ocorre porque eles fazem parte dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, os quais são altamente reativos, tá? Lembrem lá, o que é metais alcalinos? Os elementos que estão no grupo 1, o que são alcalinos terrosos? Os que estão no grupo 2, eles são altamente reativos? Não, nada a ver, né? Quem é reativo é quem está no grupo 6, 7, 5, 6, 7, né? Que eles querem ganhar, tá? Então, aqui não seria a radioatividade, seria a reatividade, tá? Um radioisótopo, mesmo número de prótons, aqui e aqui, tá? Possui massa 40 gramas e número atômico 18? Não, ficaria 20, né? Porque aqui vai aumentar 1, então de 19 vai passar para 20 e não para 18, tá? Aqui, o radioisótopo do potássio, que possui massa 40, formaria o cálcio por emissão beta? Sim, né? Que daí menos vai ficar mais. E aqui a massa ela vai permanecer inalterada porque eles são isóbaros, né? O radioisótopo do rádio, cuja massa é 223, emite uma partícula beta e forma um radônio, cuja massa é 219? Não, né? A massa, ela permanece inalterada quando é emitido partícula beta, tá? E a questão eu fiz aqui no outro slide que não ia caber ali. A emissão beta presente no radioisótopo de rádio é uma emissão de pósiton, que eu falei que é o antielétron, né? Que reduz o número atômico do elemento? Não, né? Ao contrário, aumenta. Então, é falsa, tá bom? Então, a alternativa correta vai ser a letra C, tá? Vamos marcar aqui. Beleza, galerinha? Então, refaçam esses exercícios, pausem eles, tá? E depois vejam as resoluções para ver se vocês acertaram. Belezinha?